Bom dia para você, já começando a nossa semana com toda a energia, com toda a alegria, já colocando, né, assim, a melhor vibração aí para nossa semana, para que seja uma semana completa, cheia do mover de Deus. Deus, ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida, mas nós precisamos estarmos na frequência alta, na frequência que conecta com as promessas de Deus, né? Porque se eu estou numa frequência baixa, se eu estou murmurando, se eu estou reclamando, eu não consigo conectar com aquilo que Deus tem. Então, para conectar com aquilo que Deus tem, com aquilo que Ele gera para nós, eu preciso estar numa frequência elevada. Então, que a gente já comece declarando que será a melhor semana das nossas vidas, que nós teremos grandes coisas essa semana, que coisas poderosas o Senhor vai fazer por nós, que o amor de Deus nos envolve, que o amor de Deus está sobre nós, que o amor de Deus vem sobre nós e que nós recebemos todos os dias a salvação, a liberação, o amor do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Então nós já estamos aqui conectados e ouvindo um pouco da palavra. Nós estamos na leitura de Romanos e eu já quero que você abra o teu coração aí para receber essa palavra. Lembrando que se você não assistiu ainda ou não ouviu ainda a palavra lá no começo de Romanos, ou a palavra que a gente trouxe anteriormente, que foi sobre Atos, né? A parte de Atos você encontra lá no Spotify, você encontra lá também no nosso YouTube, e você acessa isso tudo no link da bio. A bio lá aqui no nosso Instagram tem tudo isso. Então você acessa lá, né, junto conosco, amém? Então, recebe com todo amor essa palavra e deixe que o Senhor fale contigo, amém? Espírito Santo, te convidamos para essa live. Vem fazer parte dessa live conosco. Te convido para estar com a sabedoria dentre essas palavras que nós vamos ler, amém? Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Forte, né? Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo, em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, não mais pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. O justo julgamento, gente, vem sempre do Senhor. Amém? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que estão persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitaram a verdade e seguem a injustiça, certo? Então, assim, ele dará a vida eterna aos que persistiram em fazer o bem, mesmo levando, às vezes, paulada, certo? Que resistiram a fazer o bem, buscando a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica maldade, pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Mas a glória, a honra e a paz para todo que pratica o bem. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Não fique em cima do muro. Deus não tem muro. Deus é quente ou frio. Deus, ele é um Deus de posicionamento. Ele é um Deus de postura. Ele fala que sim e não é não. Então ele não é um Deus que ele oscila. Vou prometer isso e amanhã não vou fazer. Não, eu mudei de ideia. Deus não tem mudança de ideia. Deus, ele é constante. Deus, ele é aquele que joga a palavra. Em alguns momentos da Bíblia você até vai ver o Senhor voltando, né, com a palavra dele pelo clamor de um homem. Como Moisés clamou,
Como muitas vezes Davi clamou, a misericórdia do Senhor vem sobre aqueles que se arrependem. E aí ele muda a situação através do clamor de um homem. Porém, o clamor de um homem está ligado ao seu coração. Então, o clamor de um homem não é um clamor qualquer, é um clamor conectado com o coração de Deus. Amém? Pega esse daqui que já a gente vai falar mais sobre isso. Pois Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Então, aquele que pecar sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quanto aos gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Pois mostram as exigências da lei, estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ele acusa e defende também. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então terá um grande dia, do julgamento, onde realmente o Senhor vai julgar todos nós, o que nós estamos fazendo, se nós estamos praticando bem, se nós estamos obedecendo. E é interessante isso, não são aqueles que ouvem, Eu linko muito isso com a igreja. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo a lei, ouvindo as palavras, ouvindo o discernimento, tendo o discernimento de Deus, mas não estamos obedecendo, Não estamos fazendo. E uma coisa hoje que eu tenho trabalhado muito em mim, muito, gente, mas muito, assim, é você não emitir uma opinião sobre uma situação do outro. Aí você me diz assim, mas como assim, Cíntia? Porque a gente fica o tempo inteiro estimulado a emitir opiniões sobre o outro. Eu acho certo, eu acho errado, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. E deixa eu falar uma coisa pra você. Nós não temos nenhum tipo de autorização ou talvez de perfeição de falar pelo outro, de falar algo que opina sobre a vida do outro. Então o máximo que hoje eu tenho feito é o quê? Dar uma sugestão. Olha, se fosse no meu caso eu faria dessa forma. É uma sugestão, mas dizer se você tá certo, se você tá errado, se você sabe, isso é muito complexo, gente. A gente precisa se colocar no lugar realmente de filho de Deus, sabe, de cristão. E aqui eu acho que essa parte de Romanos, ela deixa muito claro isso. Deixa muito claro, assim, que nós devemos estar preocupados muito mais em obedecer às leis do Senhor e fazer o bem. Se o outro está fazendo assim, se o outro está fazendo assado, não sou eu que vou determinar isso. Vai ter o dia do juízo final. Jesus vai voltar, está muito próximo. Jesus vai vir e vai ter o juízo final. E aqueles que realmente obedecerem, aqueles que estão em Cristo vão receber a glória. E aqueles que não vão ser também vão receber a consequência dos atos dos seus pecados. O que é que nós, gente, precisamos estar focados? Em primeiro, salvar a nossa casa. É uma coisa que eu tenho guerreado mesmo. Salvar os nossos. Salvar aquelas pessoas que estão sob a nossa borda. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade com essas pessoas de levar o nome de Jesus. Eu não posso ficar omisso. Porém, eu também não posso obrigar. E eu não vou jamais entrar no coração de alguém com força. Nem Jesus entra assim. Jesus, ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Filho meu. Se pedir, te darei. Se pedir bem, te darei melhor ainda. Então, assim, ele vai muito pela nossa ação. A todo aquele que aceitar e confessar Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, será salvo. Então, assim, aquele que confessar, aquele que tiver ação, aquele que tiver atitude, aquele que buscar viver os planos de Deus. Então, não somos nós que vamos determinar a vida de ninguém. Nós somos apenas uma ferramenta, um canal.
que Deus usa na terra para poder levar a palavra. Mas sabe qual é a melhor forma de você levar a palavra para alguém? Na tua vida, com as tuas posturas, com a tua atitude, com a tua forma de agir, com a tua forma de ver, com a tua forma de se posicionar. Porque ele fala aqui, né? Eu acho incrível, pois em Deus não há parcialidade. Deus não viu só para o judeu. Ele diz, primeiro os judeus, depois os gentios. Existe uma hierarquia aqui, mas não uma hierarquia de quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Uma hierarquia porque é o povo de dentro de casa, né? As pessoas que estão próximas, posteriormente aqueles que se agregam a nós. Então, queridos, o que eu quero determinar hoje para a tua vida é: seja realmente um cristão que deixa essa parte para Deus. A gente não tem o poder de salvar, nós não temos o poder de determinar que o é bom, o que é ruim para o outro, porque nós temos a nossa lente, nós temos a nossa visão, nós temos a nossa forma de ver, e o outro é o outro. Então, se você ama alguém, se posicione numa postura de acolhimento, de orar, de interceder, não de apontar dedo, de falar o que deve ser, o que não deve ser. E aqui eu ainda faço uma ligação com algo que eu percebo que, de certa forma, tem levado muitos cristãos, que é uma omissão das lideranças diante da disciplina de Deus. De lugares e igrejas que tragam a disciplina. Porque Deus não é somente o Deus da graça. Deus é o Deus da disciplina. Deus é o Deus do sim, sim, não, não. Deus é o Deus da obediência. Deus não há parcialidade. Deus não dá um jeitinho para poder aquela pessoa estar na igreja e dizimar. Deus não dá um jeitinho para aquela pessoa estar na igreja satisfazendo, às vezes, até egos. Deus é um Deus do sim, sim, não, não. Não existe meio termo para Deus. Não existe negociação para Deus. Existe um coração que clama, arrependido, que o Senhor tenha misericórdia e tenha o amor sobre aquilo. Mas Deus não há jeitinho, tá? Deus não há mais ou menos. Então, líderes, principalmente líderes espirituais, que eu sei que existe uma opressão muito grande sobre vocês, né? E eu falo também por mim, porque quando a gente levanta e fala a palavra de Deus, não que eu seja realmente pastor ou alguma coisa, mas nós temos a responsabilidade também de falar sobre Deus. O que eu tenho para dizer para vocês assim é: disciplinem as ovelhas, sabe? Mostrem o caminho, tragam a verdade, sabe? Para de ficar botando a mãozinha na cabeça. Isso não educa, isso não mostra o caminho certo. Então, assim, busca realmente ensinar o caminho que devem seguir. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade ela é pura, a verdade é maravilhosa. Amém? Então, que a gente possa caminhar na obediência e verdade do Senhor. Quero declarar um dia abençoado para a tua vida, um dia abençoado para a tua casa, que a presença do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua vida, e que nada, nada, nada possa tirar a graça e o mover de Deus sobre nós. Amém? Fique com Jesus, tenha um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mover aí de Deus. Que o Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, que a sabedoria do Senhor te acompanhe e que o Espírito Santo traga o discernimento do sim, do não de Deus na tua vida, do sim, do não de Deus sobre a tua casa, do sim, do não de Deus sobre o teu trabalho, do sim, do não sobre Deus, sobre o teu relacionamento, do sim, do não de Deus sobre todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, cheio do mover de Deus. Muito obrigada por ter vindo aqui na live comigo. E você que pode acompanhar a gente todos os dias. Fique com Jesus.